Você sabia que existe uma vacina capaz de prevenir um dos tipos de câncer mais letais entre as mulheres? Sim, estamos falando da vacina contra o HPV, o vírus responsável por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero. O mais impressionante é que, com a informação certa e a prevenção adequada, esse câncer pode ser praticamente eliminado da nossa realidade. O HPV é extremamente comum. Estima-se que 8 em cada 10 pessoas sexualmente ativas terão contato com o vírus em algum momento da vida. Mas nem sempre ele causa sintomas, e é justamente isso que o torna tão perigoso. Ele pode permanecer silencioso, alterando as células do colo do útero até que o câncer se desenvolva, às vezes sem aviso. E é aqui que entra a força da prevenção. A vacina contra o HPV, quando aplicada na idade certa, preferencialmente antes do início da vida sexual, cria uma barreira poderosa contra os tipos mais agressivos do vírus. Ela é oferecida gratuitamente pelo SUS e recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de pessoas imunossuprimidas até os 45. Cada dose representa um ato de amor à vida, de cuidado, de proteção, de esperança. É impressionante pensar que uma simples vacina tem o poder de evitar que milhares de famílias passem pelo sofrimento de um diagnóstico de câncer. E se você chegou até aqui e ainda não se vacinou, ou conhece alguém que não tomou a vacina, aproveite este lembrete: prevenção é longevidade. Vacinar-se é uma das decisões mais inteligentes e generosas que podemos tomar, por nós e por quem amamos. Aliás, você já é inscrito aqui no Segredo da Longevidade? Muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não estão inscritas. Verifique agora e, se ainda não estiver, inscreva-se e ative o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades sobre saúde, prevenção e bem-estar. A vacina é o passo mais importante, mas o segundo é compartilhar informação. Envie este vídeo para alguém que ainda tem dúvidas sobre a importância da imunização. Espalhar conhecimento é também um ato de cuidado. O câncer de colo do útero é uma das doenças que mais desafiam a saúde feminina, mas também uma das que mais podem ser evitadas. E talvez essa seja a informação mais importante de todas. Este é um tipo de câncer que pode ser prevenido, quando diagnosticado cedo, tem altíssimas chances de cura. É uma daquelas situações em que o conhecimento e o cuidado fazem toda a diferença entre o medo e a segurança, entre a incerteza e a tranquilidade de saber que a prevenção salva vidas todos os dias. Quando falamos de câncer de colo do útero, ou câncer cervical, estamos falando de algo que começa de forma silenciosa, muitas vezes sem sintomas, e que se desenvolve lentamente, ao longo de anos. Ele surge no colo do útero, aquela parte do útero que faz a conexão com a vagina. Mas o que realmente causa essa transformação nas células é, em grande parte, um vilão muito conhecido da medicina: o papilomavírus humano, o HPV. Esse vírus é extremamente comum. Estima-se que quase 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato com algum tipo de HPV ao longo da vida. Isso não significa que todas irão desenvolver a doença. Na verdade, na maioria dos casos, o próprio organismo elimina o vírus naturalmente. Mas quando a infecção persiste, especialmente com os tipos mais agressivos do HPV, como o 16 e o 18, o risco de o vírus causar alterações nas células do colo do útero aumenta muito. E é justamente aí que o perigo começa. Essas alterações, conhecidas como lesões pré-cancerosas, são como um alerta do corpo, um aviso de que algo precisa de atenção. E é nesse momento que entra uma das maiores ferramentas de prevenção que temos, o exame Papanicolau, conhecido também como exame preventivo. Ele é simples, rápido, praticamente indolor e pode detectar essas alterações muito antes que elas se transformem em câncer. É um exemplo claro de como a medicina preventiva pode mudar o destino de uma vida. E olha só que dado poderoso. Quando o câncer de colo do útero é diagnosticado precocemente, as chances de cura ultrapassam 90%. É uma estatística que mostra o quanto o cuidado regular com a saúde feminina é fundamental. Aliás, se você está assistindo a este vídeo agora e acredita que essas informações são importantes, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e, quem sabe, salvar vidas por meio da informação. Aqui, a ideia é justamente essa: transformar conhecimento em prevenção e prevenção em longevidade. Mas o que realmente faz com que algumas mulheres desenvolvam o câncer de colo do útero e outras não? A resposta está em uma combinação de fatores de risco que, quando somados, aumentam a probabilidade de a doença se desenvolver. Além da infecção pelo HPV, que é o principal agente causador, outros hábitos e condições de saúde podem contribuir para que o corpo tenha mais dificuldade de se defender. Por exemplo, o tabagismo. O cigarro não afeta apenas os pulmões,
As substâncias químicas presentes nele podem enfraquecer o sistema imunológico e danificar o DNA das células do colo do útero, tornando o ambiente mais propício ao desenvolvimento do câncer. Mulheres fumantes têm, em média, o dobro do risco de desenvolver a doença em comparação às não fumantes. Outro fator importante é o sistema imunológico enfraquecido. Mulheres que vivem com HIV, ou que passam por tratamentos que reduzem a imunidade, como quimioterapia ou uso prolongado de corticoides, estão mais vulneráveis, pois o corpo tem mais dificuldade de eliminar o HPV de forma natural. Além disso, o início precoce da vida sexual e o número elevado de parceiros também são aspectos que aumentam a exposição ao vírus. Isso não é uma questão de julgamento, mas sim um dado epidemiológico. Quanto mais cedo e mais frequentemente ocorre o contato sexual sem proteção, maior a chance de se encontrar com algum tipo de HPV. Há ainda o fator hormonal e reprodutivo. O uso prolongado de anticoncepcionais orais e o fato de ter várias gestações, a chamada multiparidade, também aparecem nas estatísticas como possíveis fatores de risco. Acredita-se que as alterações hormonais e o trauma repetido no colo do útero possam contribuir para o desenvolvimento da doença ao longo do tempo. Tudo isso mostra como o câncer de colo do útero é uma doença multifatorial. Ele não depende de um único fator, mas sim da soma de vários elementos, alguns que podemos controlar e outros que exigem acompanhamento e prevenção constante. O mais impressionante é perceber que, mesmo sendo um câncer com causas conhecidas e com métodos eficazes de prevenção, ele ainda é responsável por milhares de mortes evitáveis todos os anos. Isso acontece, principalmente, por falta de informação, de acesso a exames e de conscientização. É por isso que falar sobre esse tema é tão necessário. Então, se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor sobre o câncer de colo do útero e como se prevenir, aproveita e comenta aqui embaixo o que você já sabia e o que aprendeu de novo. Às vezes, uma informação compartilhada no momento certo pode fazer alguém marcar aquele exame que está adiando há meses, e isso pode mudar o rumo da vida dessa pessoa. Muita gente ainda não sabe, mas o câncer de colo do útero não surge de repente. Ele é o resultado de um processo que pode levar anos. Por isso, o tempo é nosso maior aliado. Quando usamos o tempo a favor, com prevenção e acompanhamento médico, podemos interromper esse processo antes que ele chegue a um estágio mais grave. E falando em tempo, um detalhe importante: a vacinação contra o HPV é uma das formas mais eficazes de prevenção. Ela protege contra os tipos de vírus mais perigosos e deve ser aplicada preferencialmente antes do início da vida sexual, a partir dos 9 anos de idade, tanto em meninas quanto em meninos. A vacina é segura, gratuita nos postos de saúde e tem um impacto enorme na redução dos casos de câncer cervical no futuro. Infelizmente, muitas pessoas ainda deixam de vacinar seus filhos por falta de informação, por mitos ou por desconfiança. Mas as evidências científicas são claras: a vacina salva vidas. É uma das ferramentas mais poderosas que temos para construir um futuro com menos sofrimento e mais saúde. E já que estamos falando sobre proteger o futuro, que tal fazer uma pausa rápida e verificar se você está inscrito no canal? Muitas pessoas assistem aos vídeos, gostam do conteúdo, mas esquecem de se inscrever, e é justamente a inscrição que garante que você receba os novos vídeos sobre prevenção, saúde e longevidade. Então, confere aí. Se ainda não estiver inscrito, clica agora no botão e ativa as notificações para não perder nada. Porque cuidar da saúde é um ato contínuo. E quanto mais a gente aprende, mais capaz se torna de agir a tempo. Mesmo sendo um dos tipos de câncer mais preveníveis, o câncer de colo do útero ainda é cercado por silêncio e desconhecimento. Muitas mulheres convivem com HPV ou com alterações celulares sem sequer saber, e é justamente esse caráter silencioso que torna a informação tão essencial. O corpo, às vezes, tenta avisar, mas os sinais podem ser sutis no começo. Nos estágios iniciais, o câncer de colo do útero quase nunca apresenta sintomas. É por isso que o exame preventivo é indispensável, mesmo quando a mulher se sente perfeitamente bem. Mas, à medida que a doença avança, o corpo começa a dar sinais mais evidentes. Um dos primeiros é o sangramento vaginal fora do período menstrual, especialmente após a relação sexual. Esse sintoma costuma ser o que leva muitas mulheres ao consultório, mas, infelizmente, às vezes já indica uma fase mais avançada da doença. Outro sintoma comum é o corrimento vaginal com odor forte e aspecto diferente do habitual. Esse corrimento pode ser persistente e indicar que há alterações nas células cervicais. A dor pélvica ou o desconforto durante as relações sexuais também podem estar presentes. O importante é não ignorar esses sinais. O corpo fala, e aprender a escutá-lo é uma das formas mais inteligentes de cuidado. Mas há uma boa notícia. O diagnóstico precoce é totalmente possível, e ele faz toda a diferença.
O exame Papanicolau é o método mais eficaz e acessível para detectar as alterações nas células do colo do útero antes que o câncer se instale. Durante o exame, o profissional coleta uma pequena amostra de células e envia para análise. Se houver qualquer anormalidade, o resultado indica necessidade de acompanhamento ou de outros exames complementares. Além do Papanicolau, existe o teste de HPV, que identifica se a mulher está infectada por algum tipo de vírus de alto risco. Quando usado em conjunto com o Papanicolau, ele amplia ainda mais a capacidade de detectar precocemente o risco. Em casos em que há suspeita de lesões mais graves, o médico pode solicitar uma colposcopia, um exame que permite observar o colo do útero com mais detalhes, e, se necessário, realizar uma biópsia para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico pode parecer assustador, mas ele é, na verdade, uma oportunidade. Quando o câncer de colo do útero é detectado nas fases iniciais, o tratamento é muito menos invasivo e as chances de cura são altíssimas. Em alguns casos, basta remover a área afetada do colo do útero. Em outros, pode ser necessária uma cirurgia um pouco mais ampla. O tipo de tratamento depende do estágio da doença. Para lesões iniciais, a cirurgia é a principal opção. O procedimento pode variar desde a conização, em que apenas uma pequena parte do tecido é retirada, até a esterectomia, quando o útero é removido. Apesar de o termo assustar muitas mulheres, é importante entender que cada caso é avaliado individualmente e que o objetivo é sempre preservar ao máximo a qualidade de vida e, quando possível, a fertilidade. Nos estágios mais avançados, o tratamento pode envolver radioterapia e quimioterapia. A radioterapia utiliza feixes de radiação para destruir as células cancerígenas, enquanto a quimioterapia age de forma sistêmica, atingindo as células que possam ter se espalhado. Já a imunoterapia vem ganhando destaque como uma alternativa moderna e promissora, pois estimula o sistema imunológico a reconhecer e atacar o câncer de forma mais precisa. Muitos avanços científicos têm surgido nessa área. Hoje, há protocolos que combinam diferentes terapias para aumentar as taxas de sucesso e reduzir os efeitos colaterais. A medicina caminha para um tratamento cada vez mais personalizado, levando em conta as características genéticas e biológicas de cada paciente. Mas, além dos aspectos médicos, é fundamental compreender que o tratamento do câncer de colo do útero vai muito além do corpo físico. O diagnóstico traz consigo impactos emocionais profundos, medo, ansiedade, dúvidas sobre o futuro e sobre a feminilidade. E é nesse ponto que o acolhimento humano, a escuta e o suporte psicológico fazem uma enorme diferença. Muitas mulheres relatam que, após o tratamento, passam a enxergar a vida com novos olhos. O câncer, apesar de ser uma experiência difícil, também pode ser um ponto de virada, um momento de reconexão com o próprio corpo e com a própria força. Essa dimensão emocional é algo que a medicina moderna tem aprendido a valorizar cada vez mais, porque cuidar da mente é parte essencial do processo de cura. Vale lembrar que o câncer de colo do útero não é uma sentença, mas um chamado à ação. Um lembrete de que a prevenção e o cuidado contínuo são poderosos. Fazer o exame regularmente, manter o acompanhamento médico em dia, vacinar-se e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo são atitudes simples que têm um impacto imenso. Aliás, se este conteúdo te fez refletir sobre a importância da prevenção, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Às vezes, basta um simples compartilhamento para levar uma mensagem que pode salvar vidas. Muitas mulheres só decidem procurar um ginecologista depois de ouvir um relato, uma experiência ou uma explicação como essa. A informação é o primeiro passo para a transformação. E mais uma coisa: o câncer de colo do útero não é apenas uma questão individual, é uma questão de saúde pública. Campanhas de vacinação, acesso a exames e programas de rastreamento são políticas essenciais que salvam milhares de vidas todos os anos. O desafio é fazer com que essa informação chegue a todas as mulheres, inclusive as que vivem em regiões com menos acesso a cuidados médicos. Por isso, quando você compartilha conhecimento, você participa ativamente dessa mudança. É uma forma poderosa de multiplicar o bem. E se quiser, comenta aqui embaixo o que você acha que poderia ser feito para aumentar a conscientização sobre o HPV e a importância dos exames preventivos. Sua opinião pode inspirar outras pessoas a cuidarem mais da própria saúde. A medicina já provou que o câncer de colo do útero pode ser prevenido, controlado, em muitos casos, curado. Mas a informação precisa circular, precisa chegar a quem ainda não sabe, precisa tocar quem ainda tem medo. Porque a prevenção é um ato de amor, amor próprio e amor ao próximo. Se esse tema te tocou, se fez você repensar o quanto é importante cuidar de si, aproveita e envia este vídeo para alguém especial. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa mensagem hoje.
E continue acompanhando o canal, porque aqui, cada vídeo é um convite para viver mais e melhor, com saúde e consciência. Falar sobre o câncer de colo do útero é, acima de tudo, falar sobre prevenção. É um lembrete poderoso de que, quando o assunto é saúde, o conhecimento pode ser o nosso maior escudo. E o mais incrível é perceber que a ciência nos deu ferramentas concretas para evitar que esse tipo de câncer sequer se desenvolva. A primeira dessas ferramentas é a vacinação contra o HPV. Ela é uma das maiores conquistas da medicina moderna na luta contra o câncer. Essa vacina protege contra os principais tipos de HPV que causam cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero, e também previne verrugas genitais e outros tipos de câncer relacionados ao vírus. Infelizmente, ainda existem muitos mitos e desinformações sobre essa vacina. Algumas pessoas acreditam, erroneamente, que ela poderia incentivar o início precoce da vida sexual ou causar efeitos adversos graves, o que é absolutamente falso. Estudos realizados em diversos países e revisados por organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, OMS, comprovam sua segurança e eficácia. O ideal é que a vacina seja aplicada antes do início da vida sexual, a partir dos 9 anos de idade, para meninas e meninos. Mas mesmo quem já é adulto pode conversar com o médico sobre a possibilidade de se vacinar. A prevenção não tem idade para começar. Cada dose é uma forma de proteção para o futuro e, no fundo, uma expressão de amor pela vida. Outra estratégia essencial de prevenção é a realização periódica dos exames de rastreamento, como o Papanicolau e o teste de HPV. Esses exames são rápidos, gratuitos na rede pública e extremamente eficazes para detectar alterações nas células do colo do útero em estágios iniciais. A frequência pode variar de acordo com a idade e o histórico de cada mulher, mas, de forma geral, recomenda-se fazer o Papanicolau a cada 3 anos, após 2 exames anuais consecutivos com resultado normal. E, claro, existem hábitos diários que podem ajudar, e muito, a manter a saúde do colo do útero e do corpo como um todo. Não fumar, praticar relações sexuais seguras com o uso de preservativo, ter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e alimentos antioxidantes, e cuidar da imunidade são atitudes simples que fazem uma diferença real. Tudo isso faz parte de um mesmo princípio: cuidar de si é uma forma de garantir o futuro. A longevidade que tanto buscamos não depende apenas de viver muitos anos, mas de viver com qualidade, com consciência e com saúde. E quando pensamos na longevidade sob essa perspectiva, percebemos que o segredo está justamente nas pequenas escolhas diárias. Fazer um exame de rotina, vacinar um filho, parar de fumar, alimentar-se melhor, dormir o suficiente, cuidar das emoções, tudo isso compõe a base de uma vida longa e equilibrada. O corpo humano é sábio e responde ao cuidado com gratidão. O câncer de colo do útero, portanto, é mais do que um tema médico, é uma oportunidade de transformação social. É uma chance de quebrar tabus, de levar informação para comunidades onde o acesso ainda é limitado e de inspirar mais mulheres a se priorizarem. A saúde feminina não pode ser tratada como algo secundário, ela precisa estar no centro das conversas sobre bem-estar e qualidade de vida. Em muitos lugares do mundo, a combinação entre vacinação e exames regulares já fez o número de casos cair drasticamente. Países como a Austrália, por exemplo, estão caminhando para eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública nas próximas décadas. E isso só foi possível porque a prevenção se tornou parte da cultura. É exatamente essa transformação que precisamos consolidar também em nosso país. Quando o cuidado se torna um hábito coletivo, a mudança se multiplica. Imagine o impacto se cada pessoa que assistir a este vídeo resolver conversar com uma amiga, uma filha, uma mãe, sobre a importância da vacina e dos exames preventivos. O efeito em cadeia seria imenso. Uma única conversa pode gerar uma decisão, e uma decisão pode salvar uma vida. Por isso, se esse conteúdo te fez pensar sobre sua própria saúde ou sobre alguém que você ama, não guarde essa informação só para você. Compartilhe este vídeo. Envie para aquela pessoa que vive adiando o exame preventivo ou que ainda não levou a filha para vacinar. Às vezes, o incentivo que falta é apenas uma palavra amiga, um lembrete, um gesto de cuidado. E lembre-se, a longevidade verdadeira nasce do equilíbrio entre o corpo, a mente e as escolhas que fazemos todos os dias. A medicina evolui, as tecnologias mudam, mas nada substitui o poder da prevenção. Cuidar do corpo é um ato de inteligência, cuidar da mente é um ato de amor. E cuidar do outro é um ato de humanidade. Afinal, viver mais é bom, mas viver bem é essencial. E o segredo para isso está no que você faz agora: buscar informação, agir com consciência e compartilhar o que aprende. Então, antes de sair deste vídeo,
Conta pra gente nos comentários. Qual foi a informação mais importante que você aprendeu hoje? Sua resposta pode inspirar outras pessoas e criar uma corrente de conhecimento e cuidado que vai muito além da tela. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, você encontra conteúdo sobre saúde, prevenção e longevidade, sempre com base científica, mas com uma linguagem leve e humana. Porque o conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Cuidar de si é o primeiro passo para cuidar do mundo. E quando a gente entende isso, percebe que o verdadeiro segredo da longevidade está nas escolhas simples, feitas com amor, consciência e constância.